Eu tenho acompanhado as lives dele, as observações dele, e quero falar sobre isso. Eu acho tão difícil criar músculo. Doutor Flávio Jambo, que prazer, muito obrigada por aceitar meu convite e estar aqui Boa, hoje. boa noite. Me ouve Boa bem, Leandro? noite. Ouço bem, sim. Eu vou Ah, desativar os comentários, só fechou. para a imagem ficar mais tranquila, mais clara, para quando for para o YouTube também. Mas todo mundo pode comentar tudo o que quiser quando for para o YouTube, vai ficar à vontade. Aqui, essa live vai ficar no Instagram e vai amanhã ou depois para o YouTube. Então, teremos dois canais para assistirem Dr. Flávio Jambo. Tá ótimo, Leandro. Muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui participando com Ai, que bom. você nessa live, né, falando sobre um tema tão importante, que é a saúde muscular, é um envelhecimento saudável, né, um tema que muitas vezes não é tão valorizado e, infelizmente, é tido como uma situação normal do envelhecimento. Isso não deve ser assim, né? As pessoas muitas vezes entendem que a perda de massa muscular, o envelhecimento deve ser acompanhado de desprazeres, de perda de qualidade de vida. E são situações que a gente, desde muito jovem, desde muito cedo e até mesmo numa idade mais avançada, a gente consegue reverter esse processo de envelhecimento muscular que tanto afeta a qualidade de vida. Eu fiquei muito impressionada quando você diz isso, que a qualquer tempo a gente pode recuperar. Eu mesma tenho uma dificuldade grande de fazer músculo. Também sou preguiçosa, não sou exatamente a pessoa que se dedica à atividade física, entendeu? Isso é um mito, né? Muitas pessoas acreditam até que não é possível, né? Qualquer um pode sim acumular, reverter uma situação de perda de massa muscular, né? A não ser que venha acompanhado de algum quadro neurológico, algum AVC, por exemplo, na qual esse grupo muscular já tem uma sequela mais importante. Mas, no geral, essa sarcopenia, né, que é esse nome até um pouco diferente, muitas pessoas não conhecem por esse nome, mas o nome técnico é sarcopenia, que é essa perda de massa muscular, pode ser revertido a qualquer idade, desde que com o estímulo adequado e uma nutrição ou suplementação adequada para que se possa construir, para que se possa, né, ter os tijolinhos necessários para que a gente possa produzir, reconstruir nosso músculo, nossa massa muscular. E como é que seria isso? O que Olha, seria da parte alimentar, da parte de suplementação e da parte de exercício? eu Como é que a gente costumo, divide esse projeto? eu costumo falar muito até no meu canal a respeito da meta proteica, né, que culturalmente, até pelo nosso tipo de café da manhã, pelas nossas refeições, e infelizmente até por questões até econômicas, né, a gente não, muitas vezes o idoso, a pessoa mais velha não consegue ter uma quantidade de proteína suficiente. A proteína, né, é um macronutriente, né, só resumindo um pouco, né, nós temos a proteína, nós temos os carboidratos, nós temos as gorduras, mas a quantidade, a necessidade que nós temos de proteína com envelhecimento aumenta, né? Então, enquanto uma pessoa jovem, um cálculo simples, 0,6 a 0,8 gramas por quilo de peso, né, isso, após os 60 anos, isso pode até dobrar. Então, dando um exemplo prático, se você comia um bife no almoço, por exemplo, com envelhecimento, você deveria comer 2 bifes. Infelizmente, com o envelhecimento acontece a questão de anorexia, até diminui o apetite, né? Muitas pessoas acabam diminuindo esse aporte proteico. Então, isso associado, claro, a sedentarismo, né? O exercício principal que nós devemos fazer para criar músculo é o exercício do tipo resistido, que é a musculação, né? Embora muitas pessoas são adeptos de caminhada, que é muito bom também, né? Atividades cardiopulmonares, hidroginástica, algumas atividades que vão ser extremamente benéficas para o nosso sistema cardiovascular, para o nosso controle de pressão, controle de peso, mas a musculação, os exercícios de carga, os exercícios que promovem contração muscular, deve também estar na rotina de atividade física. Quando você fala da proteína, eu resisto, por exemplo, meu filho me pressiona muito para comer ovo no café da manhã. Eu confesso que eu não gosto, mas eu tenho comido mais do que eu gostaria. Mas não é o suficiente, eu sei que não é. Mas eu sei que o ovo não é caro, quer dizer, se comparado com a carne, com o peixe,
com frango. O ovo é o mais barato deles e é um suporte importante, né, Andy? Sim, o próprio feijão mesmo, né? Aí Eu eu vi um falo post isso. seu sobre o É, feijão. Eu fiquei muito impressionada com isso, comer feijão todo dia. sim, Engraçado né? que a gente, por conta do peso, por conta de modificação de hábitos mesmo, né? Quando eu era pequena, eu sou de Minas, eu não sei de onde você Eu é. sou de São José dos Campos, São Paulo. Então, você também é do interior. O arroz e Sim. feijão fazia parte da vida da gente, né? Era, Sim. era o óbvio, assim, todo mundo comia arroz e feijão. E aí a gente vai crescendo, vai mudando para cidade grande, vai ficando com mania de dietas e não sei o quê, e vai tirando o feijão da alimentação, né? Daí, mas dá gases, não sei o que lá, tem que ficar de molho 12 horas, aí você esquece de botar de molho, né? Tem que mexer na panela de pressão para cozinhar, e eu tenho medo de panela de pressão, e aí vai ficando para lá o feijão. E é tão importante mesmo assim o feijão? Tem uma das perguntas até, né, existe um questionário do Ministério da Saúde que é feito para avaliar até questões nutricionais. A primeira pergunta é se você comeu feijão ontem, né? Tanto é um indicador indireto, né, do quanto a pessoa tem cognição, tem a preocupação até do autocuidado ou de alguém que cuida dela para que se prepare comida de verdade, né, nas principais refeições. Né? Outro adendo com relação ao feijão, sempre falou até do café da manhã, do ovo. Né? O ovo é importante. Alguns países, culturalmente, incorporam feijão no café da É. manhã. Né? Para a gente pode até parecer estranho. Mas não é um E o nosso hábito café brasileiro, né? não é um hábito brasileiro. Né? O nosso hábito, infelizmente, né, aquele pingado, né, que é um café com um pingadinho de leite, um pão, né, com margarina, né, que margarina a gente sabe o quanto que não é saudável, né, mas infelizmente esse, né, é o grande café da manhã culturalmente do brasileiro. Dificilmente tem esse hábito de comer ovos, né, de frutas, eventualmente, até pode se alimentar, mas fruta, né, embora seja muito rico em micronutrientes, que são as vitaminas, que são os principais sais minerais, né, que nós precisamos também, mas pensando em proteína é muito pobre, né? Então não oferece, o café da manhã nosso não oferece uma quantidade suficiente de proteína. Então o ovo seria um grande aliado, né? Sim, o ovo, além, né, do benefício da questão da proteína, também tem vitamina D, tem colina, que é muito importante para o nosso sistema nervoso central, para quem tem algum quadro demencial, zeaxantina, alguns antioxidantes, complexo B, tem várias vitaminas. O ovo é extremamente importante também. E foi vilanizado por muito tempo. Então tem uma geração ainda, né, que tem um certo preconceito. Isso na década de 90, década de 80, os cardiologistas, os médicos em geral proibiam o máximo 2 ovos por dia, no máximo um ovo por dia. E isso foi levando, né, ficou arraigado mesmo a gente já absolvendo, né, até porque na medicina, né, assim como na nutrição, né, a gente fala que é a ciência das verdades transitórias, né, o que hoje é uma verdade, pode amanhã não ser, e o que hoje está vilanizado, amanhã é absolvido e vira herói como ovo. Né? Hoje em dia, o ovo, principalmente para os idosos, é um herói. Né? Baixo custo, fácil preparo, não requer nenhuma complexidade, né? Preparo rápido, simples, barato, né? Bastante nutritivo. Então, isso foi muito interessante. Bom aliado. Agora, você defende que toda refeição deve ter proteína? Sim. Né, fazer aquela minha conta rápida, né, de uma necessidade básica do idoso, 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Então, um idoso com 70 quilos, ele deve ingerir pelo menos 100 a 105 gramas de proteína por dia. Lembrando que não deve ser numa única refeição. Né? Então, a gente tem que fracionar essa quantidade. Então, vamos supor 30 gramas no café da manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas numa refeição da noite, do jantar. Né? Distribuído, a gente precisa realmente dessa quantidade. Muitas vezes, por questões até de falta, diminuição de apetite, né, fica mais complicado. Então, quando existe essa dificuldade, aí a gente tem que lançar mão de uma suplementação proteica. Né? Whey protein,
né, albumina, tem vários suplementos que vão, né, fazer com que atinja essa meta. O whey protein pode ajudar na refeição noturna, por exemplo, porque, na verdade, é difícil comer à noite. Porque se você vai dormir, você tem que ter o quê? 3, 4 horas entre Sim. a última refeição e o sono. E às vezes não dá tempo, por exemplo, entendeu? De fazer isso. Né? Você vai dormir 10 horas ou 10h30 da noite e não comeu até agora, são 9h11. E aí, como é que vai ser? Se você comer uma carne, você vai, na minha idade, você vai conversar com a carne a noite inteira. Então, o ideal, Então, né, não é possível isso. O whey protein pode fazer essa misturado com iogurte, sei lá com o quê? pode sim. O ideal, né, quando a gente fala de suplemento, o nome diz, é suplementar, né, não substituir refeição. Né? Muitas vezes até atleta, quem faz academia, acaba pela praticidade levando para o trabalho, né, no lanche da tarde, vai, bota, mistura com água, é muito mais prático. Né? Se conseguirmos colocar mais, melhor. Agora, claro, um jantar, a gente não vai comer uma carne 10 horas da noite, né? Uma proteína. Pode ser um ovo, lembrando de outras fontes de proteína, que não necessariamente é proteína animal, que realmente tem uma digestão um pouco mais lenta, pode atrapalhar um pouco o sono. Né? Então, vegetais, proteínas vegetais, proteínas do próprio leite, o iogurte, né? E o whey também pode entrar como alternativa, sim, para quem, né, tem alguma dificuldade de digestão, né, durante a noite. Lembrando que é sempre importante lembrar, ter esse tempo, né, para que não tenha o sono prejudicado, refluxo, pelo menos de 3 horas já é suficiente na maioria das pessoas para deitar depois da alimentação. E o que você recomenda? É evidente que o exercício vai entrar como uma fundamental aí nessa criação de músculo, né? E por que algumas pessoas fazem músculo e outras não? Ou pelo menos demoram mais. É genético isso? Existe, claro, né, um componente genético, assim como todo o nosso fenótipo, todo o nosso biotipo, tem interferência genética. Tem pessoas que têm um metabolismo que promove mais armazenamento de gorduras, tendo uma propensão maior à obesidade. Outras pessoas têm pouca massa, quantidade de massa muscular, mas têm uma qualidade boa. Né? Eu sempre costumo dar exemplo daqueles maratonistas, por exemplo, que correm uma maratona, que tem, né, pouco músculo, vai ver a circunferência de panturrilha, né, bem pequena, né, mas tem uma qualidade boa nesse músculo, são músculos muito funcionais. Né? Então, realmente, a questão genética influi bastante nessa composição, na composição da nossa massa muscular. Mas o ambiente, assim como tudo no nosso corpo, né, hoje em dia até o nosso envelhecimento, até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, está muito envolvida no nosso ambiente. Então, o ambiente, se você não tiver hábitos, realmente, se for sedentário, tabagista, etilista, né, fazer uso de bebida alcoólica, não ter uma alimentação adequada, né, aí não tem genética também que ajude. Né? Aí, infelizmente, se a gente não fizer a nossa parte, né, a genética também não ajuda. Mas a genética está envolvida em tudo, até no risco cardiovascular, né, em tudo, os nossos genes fazem parte. O que você considera como exercício bom para criar músculos ou para manter os músculos? Olha, quando a gente fala de atividade física voltada para o idoso, a gente tem que falar basicamente em 4 tipos de exercício. Né? Como eu falei, o exercício que canse, que trabalha a parte cardiovascular, que é a caminhada, a hidroginástica, a esteira, bicicleta, né? Esse tipo de atividade tem que estar incorporada. O segundo tipo de atividade é a atividade física que vai promover a nossa coordenação e o equilíbrio para trabalhar todas as nossas sinapses, todas as nossas ligações do nosso cérebro com o nosso músculo, toda a nossa movimentação, né, tem toda uma via nervosa que também deve ser treinada para evitar queda, para evitar principalmente queda, que é o fator principal, né, de maior risco na população idosa. Então, é esse tipo de exercício que a gente chama de funcional, que é essa parte motora, de equilíbrio. Alongamento é o terceiro tipo que a gente tem que fazer
sempre também para preservar a nossa saúde das articulações e muscular, e que é o tema da nossa live de hoje, que nós chamamos de exercício resistido, que é a musculação. A gente não fala muito musculação, quando vem à cabeça a musculação, a gente imagina uma academia, levantando peso, e não necessariamente é isso. Um exercício resistido que promova uma contração do músculo, mesmo a gente chama de isométrica, uma prancha, por exemplo, ou então na parede, esse tipo de contração muscular é um exercício resistido, né? Então, esse exercício é como se machucasse a fibra muscular e no processo de repouso houvesse uma regeneração dessa fibra muscular, criando músculo, né? Então, são esses 4 tipos. Claro que isso, né, pelo que a Sociedade de Geriatria pede, né, a própria cardiologia, né, são pelo menos 150 minutos por semana, ou 5 vezes na semana, variando, não precisa ser todo dia. Musculação, o último consenso de sarcopenia, orienta 2 vezes por semana. Já é uma quantidade já que é suficiente para criar massa. E nos outros 3 dias, uma atividade do tipo cardiovascular, uma caminhada, né? E sempre pensando em atividades que vão gerar prazer, né? Uma atividade física que eu recomendo muito, não só pela questão da parte física, mas também da interação social, é dança de salão, né? Muita gente acha que não é atividade física, dança de salão, né? Agora, esses grupos, né, que reúnem para dançar, dança de salão, no Rio é muito comum isso até, né? Isso é uma atividade física, trabalha muito coordenação, trabalha equilíbrio, trabalha, cansa, né? Porque dança de um lado para o outro, o coração faz o coração bater. E a interação social, que é o que um dos fatores que mais está relacionada ao envelhecimento de qualidade é uma boa interação social. O isolamento social está sempre ligado a questões de demência, questões de depressão, de perda de massa muscular, de queda, né? Enfim, eu acho que se fosse escolher uma atividade física, a dança de salão, pelos outros, né, os outros, o que está envolvido também, né, seria uma das mais interessantes. Ou quando a gente fala de musculação, pode ser, não precisa ser com um especialista, quer dizer, a gente pode comprar aqueles pezinhos e fazer movimentações assim, né? Tem uma série para braço, por exemplo, que são 3 exercícios e tal. Tem aqueles exercícios da panturrilha, que você fica na ponta do pé e tal. Isso entra como musculação também ou não? Entra também. Agora tem que ter a regularidade, né? Agora, se a pessoa já tem alguma lesão, né, o que é muito comum até, osteoartrite, lesões em articulações, né, lesões de ombro, que é muito comum, lesões de manguito. Então, o ideal, claro, é que seja feito com um fisioterapeuta ou um educador físico, pelo menos orientar esses treinamentos iniciais e depois, claro, dentro do aprendizado, possa ser feito com uma certa regularidade, com uma certa frequência. E quando é que a pessoa deve procurar um geriatra? A partir de quê? De 30 anos? Olha, essa é uma pergunta bastante recorrente, né? Eu sempre costumo dizer que o quanto antes procurar um geriatra é melhor, né? A partir dos 30 anos, sim. Tem pacientes jovens, de 30 anos, o geriatra tem uma formação clínica. O geriatra vai ser o médico que vai te acompanhar e te conhecer a sua saúde, né? Esperamos, claro, que seja por toda a vida. Então, quanto antes tiver esse relacionamento de confiança, esse relacionamento, esse conhecimento, né, é mais importante, né? A construção desse relacionamento é feito, não chamo nem consulta, é cada encontro, né? A cada encontro a gente vai somando, né, no prontuário e somando até no conhecimento dados, né, da pessoa, né? A gente tem que individualizar a pessoa, não é uma receita de bolo, né, igual para todo mundo. Então, isso é com o tempo, né, que faz esse conhecimento. Então, quanto antes já iniciar o acompanhamento é o ideal. Então, seria o geriatra faria o papel do clínico. É um clínico mais especializado, com foco no envelhecimento, né? Mas claro que
desde os exames, desde o rastreio, né, os exames de rastreio que a gente tem que fazer, são os exames chamados de check-up também, que tem que ser feito periódico, desde as questões pontuais, né, como encontros extraordinários, que eu chamo, tem os ordinários e os extraordinários, quando tem algum evento do intercorrência nesse meio tempo, né, para que tenha atuar tanto na promoção, né, com orientações, né, na prevenção e também, quando já existe alguma doença instalada, no controle da doença crônica. O idoso, muitas vezes, né, vem com uma série de doenças crônicas, diabetes, pressão, tireoide, né, hipotireoidismo. Só com essas 3 doenças, por exemplo, facilmente a pessoa pode tomar aí 8 medicamentos, né? Então, vem com uma polifarmácia. Então, o papel do geriatra é tentar enxugar e elencar as prioridades, né? Saber individualizar o paciente, saber realmente, muitas vezes, uma prevenção que a gente faz a longo prazo, num paciente com 90 anos, num quadro demenciado, né, um quadro de Alzheimer já avançado, não tem muito sentido, né? Então, a gente tem que fazer o prognóstico, em cima desse prognóstico a gente adequar, individualizar o tratamento, elencando, claro, prioridade, pensando sempre na qualidade de vida, né? A prevenção aí seria fundamental, né? A prevenção. E quais são os exames que você considera na rotina fundamentais? O exame, o hemograma completo, por exemplo, aí vem colesterol, triglicerídeos, porque tem médico que hoje em dia sem altas críticas, mas como sendo uma crítica, nem sempre o seu plano paga todos os exames que os médicos pedem. Às vezes fica uma coisa meio, tipo assim, selênio, beta-caroteno, não sei o quê. Periódica. Aí 40 exames, por exemplo. Às vezes o plano não paga e você não tem dinheiro, mas o plano paga o básico. Eu estou falando do plano porque no SUS é mais complicado, né? Mas tem gente que consegue também, né? Eu conheço pessoas que se dedicam e conseguem fazer no SUS. Mas se a gente considerar uma coisa meio classe média, assim, não classe alta, não, estou falando classe média, média para baixo. Quais seriam os exames fundamentais, assim, básicos, Leda, para a na pessoa partir geriatria, perdão, para ter mais saúde, ou ter saúde? Na geriatria, nós temos que tomar muito cuidado com uma questão que a gente chama de overdiagnóstico. Ou seja, dar mais diagnóstico, né, dar diagnósticos que não teriam benefícios. Então, a gente tem que ter uma parcimônia, claro, nos exames, né, pensando até em não dar sobrediagnósticos. Muitos diagnósticos até de alguns cânceres, por exemplo, né, num paciente mais idoso, a chance desse câncer, por exemplo, que faria-se um rastreio numa pessoa mais jovem, a chance desse câncer, a velocidade com que ele cresce é muito menor do que muitas vezes uma sobrevida que o paciente vai ter, né? Então, muitas vezes o paciente, isso acontece muito, infelizmente, na geriatria. O paciente morre do tratamento e não da doença, né? Então, eu citei apenas câncer, né? Mas tem outros exames também. Então, assim, o que a gente faz de exame, né? A gente pensa no rastreio. O que é o rastreio? É quando a gente pesquisa uma doença na qual essa doença teria um tratamento, é o primeiro ponto. O primeiro ponto teria que ter um tratamento. Segundo, que esse tratamento teria um desfecho positivo na vida do paciente, né? Por exemplo, não adianta a gente, hoje em dia, a gente rastrear, por exemplo, Alzheimer, né? Você vai ter 100% de chance de ter Alzheimer. Qual o objetivo hoje de ter um rastreio desse? Né? Talvez questão de planejamento, mas eu acho que vai gerar muito mais ansiedade, uma doença que ainda, né, não tem ainda uma cura, né? Tem alguns estudos, né, tem alguns medicamentos que ainda não chegaram no Brasil que são bastante promissores nas fases iniciais. Mas eu apenas dei um exemplo do Alzheimer, mas entre outras doenças, né, um câncer avançado, por exemplo, né, não convém a gente fazer rastreio, né? Então, são os exames de rastreio que a gente consegue
dar diagnóstico, tratar precocemente e ter desfecho bom. Então, por exemplo, hemograma, claro, né? O hemograma a gente consegue avaliar se tem alguma anemia, né? Tratar essa anemia, a gente consegue avaliar a parte vermelha, a parte branca do sangue, né? Perfil lipídico, né? Colesterol, né? Não dá sintoma nenhum se tiver muito alto. Dependendo da idade, a gente tem que entrar com medicação para baixar, né? A alteração de tireoide também, muitas vezes nas fases iniciais, elas não dão sintomas e precisa do exame. Alterações hepáticas, né, do fígado, alterações no geral, né, o que a gente faz é perfil lipídico, né, que é o colesterol, parte hepática, vitamina D, algumas vitaminas, a B12 é muito comum ter uma diminuição nos idosos por questão até de absorção, então são exames que a gente tem que rastrear. Ou seja, a gente também não precisa fazer, né, a tabela periódica, né, que nem você disse, fazer todos os minerais do mundo no sangue. Porque tem médico, hoje em dia, médico mais moderno, assim, tido como moderno, vamos botar esse moderno entre aspas. Eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sim. Que pede, assim, você tira 40 tubos de sangue. E aí você conclui que, sei lá, um monte de coisa que não tem, assim, tanta utilidade. Né? É meio uma coisa, eu vou pedir tudo para me livrar de qualquer. Parece bula, né? Que tem tanto efeito colateral que você desiste de tomar o remédio, né? Porque se você lê a bula, você acha tanta coisa foi feita por um advogado, claro. Né? Então, não é? Eu acho que. Mas tem coisas que dão mais baixo, por exemplo, vitamina B12, eu queria falar com você, e queria falar acho que é metilcolina, não é uma coisa assim que tem na vida? Isso, é. E ferro, porque as pessoas falam, eu vi no seu post sobre feijão, você falando do ferro, mas eu já ouvi médicos também me dizerem que a gente não absorve o ferro. Quando você toma o comprimido de ferro, você não absorve. É real isso? Isso existe realmente alguns componentes do ferro oral, né? Tanto que existem várias formulações, sulfato ferroso, bisglicinato, né? Que realmente inclusive o ferro da alimentação, né? O ferro do feijão e o ferro M, que a gente chama, que é o ferro da carne, por exemplo, a absorção deles tem diferença sim, mas é absorvido, né? Então a gente pode, claro, né, tratar uma anemia por deficiência de ferro via oral, dependendo da intensidade que tem resposta. Agora, o ferro é interessante, né, que o ferro ele não tem um ciclo, né, no nosso corpo. Então, isso é muito comum no idoso até. No idoso, quando a gente percebe que tem uma anemia, a gente sempre tem que investigar a perda, né, quando tem só baixa de ferro, uma anemia por baixa de ferro, claro. Né? Então, é outro exame de rastreio também que eu não disse, que hoje em dia, acima dos 45 anos, é o rastreio para câncer coloretal. Né? Então, ou através de colonoscopia, né, que é o padrão ouro, né, ou através de pesquisa de sangue oculto, existem outras técnicas também que a gente pode rastrear. Mas o ferro existe sim alteração. Então, assim, 300 miligramas de ferro não é igual todo tipo de ferro. A absorção vai alterar. O mesmo com a vitamina B12. Né? A vitamina B12, ela é muito disponível na nossa alimentação em geral. Então, pelo menos para quem não é vegetariano. Toda proteína animal tem B12. Leite, queijo, peixe, ovos. Agora, o grande problema da B12 é que ela precisa de uma substância que o nosso corpo produz para que ela seja absorvida. Então, muitas vezes, quem usa polifarmácia, alguns medicamentos inibem essa absorção. Quem tem alguma gastrite atrófica, por exemplo, alguma doença do estômago, não tem essa absorção. Então, nesse caso, algumas vezes a gente opta sim, aí tem que fazer injetável, porque muitas vezes o oral a gente não consegue absorver. A vitamina B12? B12. Quem toma os OIS? Quem toma o chamado... quem toma os pantoprazol, omeprazol... Pantoprazol é bastante comum inibir a absorção. Outra medicação também que é bastante comum é a metformina, né, que é muito comum para diabetes. Então, tem algumas medicações que podem interferir nessa absorção. Claro que não vai deixar de tomar, né,
medicação para o diabetes. Sim. Os prazóis, né, são medicações que realmente a gente prescreve o uso crônico em casos muito, muito específicos. O que a gente vê hoje em dia é muita gente tomando cronicamente. Né? O omeprazol, o pantoprazol, a gente deve tomar no máximo 3 meses. É para um tratamento. Tem que fazer modificação do estilo de vida, da alimentação e depois tem que parar. Né? Então, o que a gente vê pessoas anos tomando. Então, isso realmente a gente tem que desestimular e tentar desmamar. O geriatra entra muito nisso também. E isso Para tentar implica na não absorção do B12? não, não só de B12, como vários outros nutrientes. Né? Existem várias alterações de absorção, além de nutrientes, até relacionados, né, estudos, claro, né, relacionados até a quadros demenciais, relacionados a aumento de chance de ter câncer até. Né? Então, é um medicamento que não é feito. Né? São casos que existe realmente uma gravidade maior que ele deve ser feito para uso crônico. Mas hoje a gente vê um consumo desenfreado dessas medicações. Além do exame de sangue, tem mais algum? Porque no exame de sangue também tem os marcadores tumorais, né? Eles estão incluídos nesse rastreio? Não. O marcador tumoral a gente utiliza para acompanhamento quando a gente já tem o diagnóstico. Né? Então, isso até muitas vezes, muitos médicos pedem, né? E porque ele pode dar alterado em outras condições, né? Que muitas vezes vai mais confundir, né? Do que realmente dar diagnóstico. Ele é feito, por exemplo, tem um diagnóstico de um câncer de pâncreas, por exemplo, está fazendo um tratamento. Aí vai acompanhar o resultado a efetividade do tratamento, de uma quimioterapia ou da cirurgia, através da mensuração desses marcadores. Mas não é aconselhável a gente fazer para rastreio. Né? Outro exame de rastreio também, que é a recomendação da Sociedade Americana de Cancerologia, né, é a tomografia para fumantes. Né? Quem tem um histórico de mais de 30 maços ano, que a gente calcula, mais de 30 anos fumando um maço dia, mais ou menos essa conta. Né? Até 15 anos depois de cessar o tabagismo, é importante fazer o rastreio com essa tomografia anual, lembrando que é uma tomografia com baixa radiação, né? Porque senão a pessoa vai acabar fazendo um câncer pela radiação de tanto pesquisar, vamos dizer assim. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem ponderado. A tomografia, você acha que deve ser anual, a tomografia do pulmão? Não é recomendação do Ministério da Saúde, acredito até por questão de estrutura. Mas para quem tem até 15 anos, né, menos de 15 anos que parou de fumar, uma carga tabágica, que a gente calcula de 30 maços ano, já teria essa indicação de rastreio anual. Né? Lembrando, essa idade até os 69 anos. Né? Mais do que isso também é aquela questão. Vai descobrir um nódulo pulmonar, aí vai fazer uma biópsia, aí o paciente já está muito debilitado, então a gente tem que individualizar também quando é um paciente na geriatria. Né? Mas esse rastreio tem recomendação de se fazer essa pesquisa. É uma escolha de Sofia, então, né? Se você vai fazer o rastreio ou não, né? Existe uma discussão até muito grande, né, que, com relação à Sociedade Brasileira de Urologia, com relação até como já foi com o autoexame da mama, por exemplo, que hoje em dia já não é mais preconizado. Né? Hoje em dia já não se recomenda, porque se fizer o autoexame e descobrir, já vai estar tarde. Hoje em dia o que recomenda-se é a mamografia, né, que deve ser feito anualmente. Agora, a própria dosagem de PSA, muitas vezes, né, com o paciente idoso, aí sim, que tem que ser muito bem individualizado. Porque um paciente aí com 90 anos, um câncer de próstata nessa faixa etária, por exemplo, ela tem um crescimento extremamente lento. Né? Se for um crescimento de 20 anos que seja, né, um paciente de 90 anos, né, hoje em dia, logicamente, a gente não consegue, né, hoje em dia, mas talvez há algum tempo a gente consiga prever um paciente que vai viver 110 anos, por exemplo. Né? A gente, diante desse cenário, muitas vezes não é indicado fazer esse tipo de rastreio. Porque pode dar mais angústia, é isso? É porque, por exemplo, encontra um PSA alterado. Né? Além de criar angústia, né, para confirmar se é câncer ou não, muitas vezes é precisar de uma biópsia.
A biópsia é um exame invasivo, né? Um exame que vai ter que botar uma agulhazinha na próstata, tirar um pedaço, botar na lâmina. Digamos que seja um câncer muito lento, né? Então, aí, além de ficar essa questão de fazer a cirurgia ou não, lembrando que a cirurgia pode ter, sim, claro, complicação como qualquer outra cirurgia, risco de incontinência urinária, risco de, muitas vezes, disfunção sexual, né? Então, pesando bem os riscos, muitas vezes, dependendo do cenário, que a gente sempre tem que individualizar, dependendo do cenário, alguns tipos de rastreio, a gente, conversando com o paciente, claro, o paciente tem direito de saber, né, e questionar, olha, a gente pode fazer, né, isso demanda algumas vezes bastante tempo na consulta até, mas de uma maneira geral, acima de 75 anos, a gente não costuma pesquisar PSA, a não ser que tenha um histórico familiar muito grande, já tenha tido um histórico prévio de alguma lesão, né? Então, a gente tem que pensar bem, conversar bastante sobre isso. No caso da mulher, você falou da mamografia, aí a gente teria densitometria óssea também, né? Densitometria óssea de 2 em 2 anos, pós-menopausa, indicado. Densitometria óssea, osteoporose é uma doença totalmente silenciosa. A gente fala que é um ninja, ela vai sorrateiramente. Quando ela mostra a cara, já deu uma fratura, né? Deus o livre, uma fratura de fêmur, uma fratura de coluna lombar, que provoca muita dor, né? Muita incapacidade. Então, tá aí o rastreio. A gente vai conseguir descobrir se tem um enfraquecimento do osso, que a gente chama de osteopenia, ou se tem uma osteoporose. E antes de ter a fratura, a gente vai tratar, fazer a prevenção e fazer com que a pessoa tenha mais qualidade de vida, claro, evitando esses riscos. E tem alguma coisa que a gente poderia, por exemplo, você falou da proteína, whey protein. Na suplementação, você defende o quê? Ômega 3, B12? O que você defende como cúrcuma, sei lá, coenzima Q10, o quê? Olha, de suplementação, né, a gente tem que, claro, fazer alguns exames para ver se tem alguma queixa. Então, um paciente que tem uma sarcopenia instalada, né, suplementação para os músculos. Né, na verdade, nutrição para os músculos. Se a gente não conseguir a nutrição por via alimento, a suplementação. É proteína, com essa meta proteica. A gente precisa de vitamina D, em níveis acima de 30, né, embora, né, alguns médicos falam, a gente tem que ter muito cuidado com a vitamina D, que ela estão pensando até em mudar o nome, né? Porque a gente acha que porque é um hormônio, né, na verdade. Então muita gente a vitamina, então a vitamina faz bem. Ela tem dose tóxica, sim. Então, doses altas podem causar alteração de cálcio, risco de fratura maior, pode causar problema no rim. Então, a gente recomenda acima de 30, suplementar. Isso é recomendação da SBEM, que é a Sociedade de Endocrinologia. Suplementar a vitamina D. Ômega 3 tem bastante estudo falando bastante a respeito do ômega 3 para questão além, claro, da força muscular, diminuição de risco cardiológico com relação a melhora de inflamação, melhora de perfil lipídico, de colesterol. Então, ômega 3 é um suplemento que a gente sempre tem que indicar, né? Vitamina D, como eu falei. Para quem tem osteoporose ou osteopenia, que é essa alteração do sangue, a gente, se não conseguir cálcio adequadamente na dieta, vai ter que também suplementar o cálcio, né? Outro suplemento também que eu sempre indico para melhora da massa muscular, que é a creatina, tem se falado bastante até. Tem bastante estudo até a respeito. Não se falava muito na creatina, ficava uma coisa mais para quem faz exercício físico, para quem se preocupa com essa parte. Mas agora está sendo mais ampliado para o idoso, para terceira idade, né? A creatina ela foi descoberta, se eu não me engano, na década de 90. Eu acho que alguns atletas das Olimpíadas de Barcelona de 92 começaram a utilizar, né? Então começou a discutir até se era doping, se não era. Porque a creatina, na verdade, é uma substância que tem na carne, tem na proteína animal. Só que para a gente ingerir a quantidade, que é uma quantidade que nos estudos mostram benefícios, que é de 3 a 5 gramas, a gente tem que ingerir pelo menos 1 quilo de carne por dia, né? Então, realmente,
esse é um suplemento que na maioria, claro, das vezes a gente não vai conseguir na alimentação mesmo, né? Então a creatina ela vai agir na energia, na ATP, que é a moeda de troca da energia, na célula muscular. Então a gente sempre recomenda até fazer antes da atividade física, né? Alguns estudos mostram até 10% de melhora na performance. Ou seja, se você faz uma série de 10 com peso, com a creatina você pode fazer 11. Né? Isso a médio prazo melhora a performance, melhora a questão da massa muscular também. Então a creatina é um outro suplemento, né? Existem outros suplementos também em fases de sarcopenia mais grave, né? Que é o HMB, que é hidroximetilbutirato. Então, a suplementação a gente individualiza bem. Né? Esses outros suplementos, né, que você citou, a coenzima Q10, não tem ainda, né, nenhuma evidência robusta que indique, né, a prescrição. Né? Essa questão dos suplementos, se a gente for ler os trabalhos, eles falam que não tem evidência de melhora no estudo, mas também é inconclusivo, não contraindica. Então, a gente Mas individualiza. se fala muito na vitamina D associada com a K2, né? Também, isso aí até tem Mas isso tem estudos? Tem um estudo, na verdade tem uma recomendação, o último consenso de dislipidemia da Sociedade de Cardiologia, isso de 2022, se eu não me engano, 2021. Não encontrou relação. Né? Fala que até então falava que o K2 serviria para o cálcio não ir para a artéria, né? Não formar placa. Então recomendava-se fazer o cálcio sempre com K2 para que não tivesse essa função, para não acumular. Para esse quadro, não mostrou nos estudos, não mostrou benefício. Mas é claro que a vitamina K2, né, a gente tem no alimento também, mas ela faz parte de outros processos, né, no nosso corpo, que realmente quem não tem uma alimentação adequada é uma alternativa interessante para a gente fazer, para a gente suplementar também. Além do feijão todo dia, da carne, o que você recomenda mais na alimentação? Você acha que não está sendo usado como deveria? Porque o que eu vi no seu post do feijão é esse, né? Você acha que não está sendo usado como deveria? Leda, vamos polemizar um pouquinho? O que você acha de falar do leite? Bora. Leite você é a favor do leite ou contra? É um dos alimentos, o leite é um dos alimentos mais... toda vez que eu posto sobre leite, eu levo pedrada. Né? Até que saiu em setembro do ano passado, setembro agora de 2023, uma recomendação, né, um consenso, na verdade, da Sociedade Brasileira, né, de Nutrologia, também, né, tirando toda a culpa que tinha, tirando o papel de vilão como o ovo tinha de o leite. O leite hoje não tem mais esse papel, através de diversos estudos. Ou seja, quando a gente tem uma recomendação de sociedade, né, é uma evidência muito forte. Né? Se a gente for pesquisar até PubMed, pesquisar artigos, a gente sempre vai encontrar algum trabalho falando contra e outros a favor. Mas a gente tem que ver a qualidade do trabalho com relação ao N, que a gente chama a quantidade de pessoas que foram estudadas. Então, quando uma recomendação vira consenso, né, da própria sociedade médica, da sociedade da própria especialidade, a gente tem que olhar com muito mais carinho. Né? Então, realmente, o leite é contraindicado, na verdade, para quem tem alergia à proteína do leite. Então, nesses casos, a gente deve, sim, evitar. Então, pessoas que tomam leite, têm rinite, têm coceira na pele. Nesses casos, claro, né, é uma doença, né, é um problema que realmente deve se evitar. E para quem tem intolerância à lactose. Lactose é o açúcar que tem no leite, é o carboidrato do leite. Né? A lactose ela é absorvida, metabolizada no nosso intestino. Então, por uma enzima chamada lactase. Então, a lactase, ela digere, é produzida pelo nosso corpo, e ela digere esse açúcar. Com o passar do tempo, né, conforme o envelhecimento mesmo, algumas pessoas produzem menos. Então, essa lactase. Então, começa a ter intolerância. Quem tem intolerância
toma leite, aí a barriga fica inchada, tem diarreia, tem flatulência, provavelmente ela tem essa intolerância. E lembrando que a intolerância não é que nem alergia, que estimulou, teve. Ela é proporcional. Então, muitas vezes a pessoa toma 3 copos de leite e tem intolerância, passa mal. Agora, se comer queijo, se tomar um copo de iogurte ou se tomar um copo de leite, junto com café, uma caneca, por exemplo, não tem nenhuma intolerância. Então, nesses casos também, a gente pode estar fazendo uso do leite sem problema nenhum, né? Lembrando que o leite é proteico, né? Um copo de leite tem quase 6 gramas, tem o equivalente a um ovo, né? E muitos idosos chegam no consultório até com essa preocupação, e foram idosos que muitas vezes moram até em zona rural, que faziam uso de leite a vida inteira. De repente falam, ó, doutor, minha filha falou que não é para tomar mais leite, porque viu na internet que não pode mais, porque alguém falou, né? Aí, primeira pergunta, passa mal com leite? Não, então não tem problema nenhum, né? Então, o E leite hoje em dia tem o leite A2, né? Que é melhor do que o outro, não é? tem, também tem essas alterações também, principalmente na proteína, né? Então, proteínas causam menos, tem uma digestibilidade, né, mais fácil. Né? O próprio whey protein, ele é feito do soro do leite, né? Claro que sem a lactose, sem o açúcar, né? Também o whey muitas vezes vem com caseína, né? Muitos dos suplementos proteicos, esses de farmácia, que a gente usa bastante até em pacientes que têm uma sarcopenia maior, né? Esses de marca, a base da proteína geralmente é caseína, também tem proteína vegetal, né? Então tem proteína do leite também. Muitas vezes a pessoa toma e não tem reação nenhuma. Então acho que o leite a gente tem que pensar com bastante carinho. Lembrando que também, né, não significa que tem alguns nutrientes que a gente só vai encontrar no leite. Você não gosta de leite, você tem intolerância à lactose, ok, não tem problema nenhum. Você vai conseguir cálcio no brócolis, você vai conseguir cálcio na couve, você vai conseguir o cálcio em outros alimentos que não seja o leite, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E outro argumento também, que muitas pessoas falam, doutor, mas muitos pacientes até em redes mesmo, mas o ser humano é o único adulto que bebe leite, né? Mas nós somos os únicos animais que estamos fazendo uma live, né? Nós somos os únicos animais que dirigimos, que estudamos, né? Que tivemos a capacidade de domesticar o gado, isso, centenas de anos, né, na nossa civilização. Então, todo esse avanço, né, criou também um avanço evolutivo no nosso trato digestivo. É muito complicado, porque uma hora demonizam o leite, outra hora aliviam o leite. Eu, particularmente, não gosto muito de leite, mas adoro um iogurte. Que, na verdade, eu acho que tem uma digestibilidade Sim, melhor, né? né, o iogurte eu recomendo muito, principalmente, né, pela questão, hoje em dia fala-se muito isso, até a questão da disbiose, né, que é a alteração da nossa flora, né, da nossa flora bacteriana do nosso intestino. O iogurte promove a presença de alguns lactobacilos, né, de alguns tem um efeito probiótico que ajuda bastante também, até já é recomendação também da Sociedade de Geriatria, no último consenso sobre sarcopenia, a gente tem um olhar especial a respeito da disbiose como causa até de má absorção de proteínas, de aminoácidos, que são tão importantes na formação dos nossos músculos. Então, o iogurte, além de promover lactobacilos, né, tem essa questão de ser mais fácil de digerir, e se for de kefir até, né, que é uma flora muito mais rica, né, são mais lactobacilos de outras espécies, até leveduras, né, seria até mais interessante, né? Você é a favor você defende probióticos e prebióticos ou não? Sim, né, alguns pacientes que têm indicação, né, hoje em dia, infelizmente, né, a gente tem um uso muito indiscriminado de antibiótico, né? Além de, claro, também tem evidência também de estudos, alguns alimentos, principalmente ultraprocessados, que fazem uma desregulação da nossa flora intestinal. Então, essa alteração, né, do nosso ecossistema, né, eu considero isso como um ecossistema, né? Quando a gente mexe nesse ecossistema, tudo no nosso corpo, se a gente mexe, vai ter reflexo em outro lugar,
né? Então, isso realmente tem bastante evidência e é bastante promissor até, tem bastante estudo ainda em andamento É uma para maquininha, valorizar mais até. é uma maquininha complicada, vai ter que estar muito ajustada, né? Você acha que tem que ser mais individualizado mesmo, né? Individualizado e assim, uma coisa que nem eu falei, realmente medicina e nutrição é verdades transitórias. O que hoje a gente condena, né, amanhã a gente recomenda. Mas o que é mais importante, que eu acho que a gente tem que ter, é leveza, né, na nossa alimentação e saber que a alimentação também é uma interação que nós temos, cultural, uma interação social, né? Então, o terrorismo nutricional não pode, não pode, não pode, né? Isso também até salsicha, né? Espero que meus pacientes não vejam, mas até uma salsicha, se você comer, né? Se você está numa festa de criança, que seja, né? Essa interação, esse compartilhar, né? A refeição, isso vai muito além, né? Dos benefícios que o alimento, né? Possa trazer. Então, existe até uma doença, né? Que é a ortorexia, a pessoa que só come fixação nos tipos de alimento, em alimento saudável. Isso é um problema psiquiátrico, né? Então, eu acho que a gente deve, sim, né, de vez em quando, comer um embutidozinho que Uma seja, tomar um porcariazinha. sorvetinho, né, uma picanhazinha, né, o diabético, comer o idoso principalmente, gente. Idoso a gente tem que individualizar muito essa questão. Né? O idoso que adora aquele doce de leite, doce de compota, né, aquele doce mais tradicional, e a filha não deixa comer no final de semana. Não, mas não pode, não pode, porque é diabético. Né? Então a gente tem que individualizar muito. A alimentação vai muito além da função alimentar. Né? Tem muito mais essa questão social também. Na verdade, o que não pode é ser todo dia, né? Sim, todo dia não. O hábito faz realmente tudo que é bom e tudo que é ruim. Né? O hábito da pessoa ser sedentária é ruim. Né? O hábito da pessoa fazer atividade física 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, isso é benéfico. Então, todos os nossos hábitos, né, que vão nos transformar, né, vão transformar o que a gente é. Então, sempre que a gente for ter um hábito, a gente tem que pensar um hábito bom. Claro que se tem um hábito de uma alimentação ruim, obviamente que isso vai ser ruim para você. Mas também tem que pensar que essa neura de não como isso de jeito nenhum, só como isso assim, assim, só como aquilo, não, também vira uma neura, Sim, né? é doença, né? É ortorexia. Isso tem um quadro psiquiátrico, tem até nome. E o tratamento tem que fazer terapia, passa por medicação também, né? Porque realmente é essa fixação, né? Pela alimentação saudável. Né? Então, o que tem de alimento, aí olha na internet, eu só vou comer isso, aí só come isso, só come isso, só come isso, só come isso, A só come isso. internet é uma aliada, mas é também uma geradora de, né, de problemas, porque se você não souber lidar com ela, se você. Né, porque às vezes a pessoa chega no. Eu vejo amigas minhas que falam: ah, não, mas eu já li na internet, eu já sei o que eu tenho que tomar e tal. Não, né? Porque você não estudou isso, você não sabe, não. E Mas as pessoas pensam muito isso, né? Eu já li, eu estou com esse sintoma, já li na internet, já vou tomar aquele remédio. Quer dizer, você se automedica, que é uma coisa muito comum, né, no Brasil. infelizmente, né, o acesso à tecnologia tem esse lado ruim, né, da pessoa, até hoje com inteligência artificial ainda, né, se você colocar no chat GPT, por exemplo, estou com isso, 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 isso e aquilo. Ele vai sugerir a doença muitas vezes, mas procure seu médico. Né? Então, só de plantar, às vezes, na cabeça, né, da pessoa a dúvida, isso já gera muita ansiedade também. Então, a gente tem que saber também E também tirar o o proveito. problema, a ansiedade, né? Nós somos um dos países mais dos países mais ansiosos do mundo, né? É, isso é estatístico Se mesmo. correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Tem que ter equilíbrio mesmo. Tem que ter, claro, um médico de confiança, né, para que realmente essas dúvidas sejam filtradas, né, esses problemas, esses questionamentos, né, e pensar que também não é ferro e fogo tudo. Né? Eu acho que esse é o grande, para quem pensa principalmente numa nutrição mais saudável, eu acho que esse é o grande aspecto de ponderar a questão da ansiedade com alimentação adequada. Tá bom. Muito obrigada, doutor.
Foi um prazer te conhecer, Linda, eu adorei. ainda Viu? virtualmente, né? Foi um prazer Foi também. muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade mesmo de compartilhar o seu conhecimento e as suas opiniões. Muito Muito obrigada. obrigado, viu, pelo convite. Foi um grande prazer estar falando aqui com você, né? Que sempre foi um ícone, né? Do jornalismo, né? Sempre foi um ícone aí da nossa. Hoje em dia, agora na internet, né? Mas televisão sempre te acompanhei. Foi um grande prazer estar aqui com Que você. bom. E sim, eu estou à disposição, né? Para a gente conversar mais, né? Sempre que você quiser, né? Eu estou à disposição para a gente retomar até e ter outros assuntos também. Tá bom. Muito obrigada. Fico muito Tá bom? honrada. Muito obrigado. Um abraço para você e Um para todos abraço os para seguidores. todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Tchau. Eu conversei aqui com o Dr. Flávio Jambo, que é geriatra, que tem uma experiência longa de tratar, de lidar com pacientes e que deu muitos conselhos para a gente. Foi uma grande conversa e é preciso prestar atenção, né? No que a gente consome, no que a gente lê, no que a gente come e nessa neura, né, de comer só saudável. Então, acho que ele deu conselhos muito pertinentes. Uma boa noite para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.